Pessoal, eu sou muito chato com isso, eu vou sempre perguntando se estão entendendo, ok? Tá dando certo aí, estão entendendo? Estou falando rápido demais, confuso. Tomar água Entendendo. aqui, tomar água Rafael, aqui. uma Oi, dúvida. Os seguidores solares, eles são uma boa opção, assim, para evitar esses problemas? O que que você acha? Diante da sua experiência. rapaz, quem foi que falou? É Vitor. Sim, tá certo. Vitor, os seguidores solares são sim uma ideia interessante para evitar essa questão do sombreamento. Mas os seguidores solares, eles têm ainda tem uma limitação, pelo menos o que eu andei vendo, né? Que eu ainda lembro também. Eles têm uma limitação que eles são utilizados basicamente no solo, né? Quando a gente tem sistemas em telhado, fica mais difícil a gente fazer esse segmento, né? Da irradiação solar. Então, geralmente, esses seguidores solares, eles são interessantes para você captar a melhor radiação possível, mas eles ainda são limitados ao solo. Eu ainda não vi ainda seguidores solares apropriados para serem colocados em telhados, por exemplo. Certo? Mas se alguém conseguir desenvolver um negócio desse, seria muito interessante de se fazer, porque se eu tenho uma orientação da minha sombra naquele meu local, eu posso tentar evitar que aquela sombra se sobreponha aos painéis por uma espécie desse de seguidor de radiação, né? Um seguidor solar, certo? Mas eu não vi ainda algum seguidor aplicado a telhados. Geralmente são aplicados ao solo, certo? Certo, entendi. Obrigado. Né? Então vamos lá. Então, pessoal, eu falei sobre os módulos e o gerador fotovoltaico, né? O gerador fotovoltaico nada mais é do que um conjunto de módulos fotovoltaicos, certo? Ligados em série ou em paralelo, certo? Ok? E agora nós vamos falar um pouco da caixa de proteção CC, ok? Ou String Box CC. Pessoal, a caixa de proteção CC é um conjunto de dispositivos de proteção e seccionamento, ok? Utilizado para a proteção do sistema de geração em corrente contínua, ok, pessoal? Então, como eu falei no início da aula, essa caixa de proteção CC, ela pode apresentar o dispositivo de proteção contra surtos, certo? Que é o DPS. Pode apresentar, eu falei no slide anterior, os fusíveis do tipo GL ou GG, que são fusíveis mais gerais, ok? E apresenta uma chave seccionadora, que faz a interligação do meu gerador fotovoltaico até o meu inversor de frequência. Alguns apresentam disjuntores, CC, certo? Mas não é muito comum, pelo menos eu nunca vi. Eu já ouvi falar, mas nunca vi presencialmente. Geralmente era o DPS, os fusíveis e o meu a minha chave seccionadora, tá? Então, são basicamente apresentados como isso. Então, na caixa de proteção CC, como eu falei, eu tenho a chave seccionadora, o DPS CC, certo, pessoal? Eu tenho os dois tipos, né? No meu sistema fotovoltaico, eu vou ter o DPS CC e o DPS CA, certo? Qual a diferença? A diferença é o sinal, obviamente, que é o sinal CC, e também os níveis de tensão. Geralmente, o DPS-CC ele trabalha com 1000 volts VCC, certo? Que são níveis de tensões máximas que o inversor de frequência ele pode suportar, ok? Então, o DPS-CC ele tem esse nível de tensão, 1 kV em corrente contínua, tá? Tem os Bosni conexão, certo? A gente vai ver no decorrer dos slides, eu trouxe o exemplo de uma string box que eu utilizava nos projetos, e os bornes, no caso, eles são utilizados para conectar os terminais positivos e negativos que vêm dos painéis, certo? E direcioná-los até o inversor de frequência, que também é conectado a essas conexões positivas e negativas, né? Quando a gente está trabalhando em corrente contínua, a gente não chama fase neutra, a gente chama positivo e negativo, ok? Então, os inversores, eles recebem
esses condutores positivos e negativos no meu gerador, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a chave seccionadora. A chave seccionadora, pessoal, não se configura como um dispositivo de proteção em si, tá? Mas sim um dispositivo de manobra. Então, como eu falei, a chave seccionadora ela tem só uma função de conectar e desconectar de forma segura o meu gerador fotovoltaico ao meu inversor de frequência, certo? Por que ele é importante? Quando a gente faz o dimensionamento do sistema fotovoltaico, a gente pode chegar, dependendo do meu sistema fotovoltaico, eu posso chegar, por exemplo, a 700 volts CC, 800 volts CC, ok, pessoal? E quando a gente tem que fazer a interligação do sistema, do meu gerador com o inversor de frequência, nós devemos ter uma chave apropriada para que essa tensão toda seja aplicada no inversor de frequência de forma segura, certo? Porque a gente sabe que quando a gente tem um seccionamento de um dispositivo de manobra, a gente pode provocar arcos elétricos, certo? E arcos elétricos não são desejáveis aos sistemas elétricos, ok? Então, essas chaves seccionadoras, elas são importantes nessa manobra de forma segura do gerador até o inversor de frequência, ok? Então, galera, esse dispositivo é responsável só por seccionar a conexão entre o gerador fotovoltaico e o inversor de frequência on-grid. A chave seccionadora da String Box deve ter corrente nominal e compatível com a corrente saída do gerador. Então, além de a gente ter essa chave seccionadora com relação à tensão, ela suportando altas tensões, CC, um outro parâmetro que essa chave seccionadora ela deve ser levada em consideração é a sua corrente nominal, certo, pessoal? Apesar dela não funcionar como um dispositivo de proteção em si, mas se a corrente do meu sistema fotovoltaico, do meu gerador fotovoltaico, for acima da corrente nominal da minha chave seccionadora, essa corrente ela pode provocar danos à chave seccionadora, fazendo com que ela perca a sua função de manobra do gerador com relação ao inversor de frequência, certo? Então, geralmente, em sistemas de menor corte, 5 amperes, certo? Que são aplicáveis a concorrências nominais em torno de 18 amperes no máximo, certo? Isso para sistemas pequenos. Mas eu posso ter chaves seccionadoras com correntes maiores. Mas a minha corrente CC do meu gerador nunca deve ser maior do que a corrente da seccionadora, certo? Para que a gente não tenha problemas com relação à função da chave seccionadora em fazer essa interligação do gerador com o inversor, ok? E ela consiga trabalhar de forma correta. Pessoal, a corrente nominal da chave seccionadora, como eu falei, deve ser maior ou igual à corrente de saída do meu gerador fotovoltaico. Então, se eu tenho uma chave seccionadora de 25 amperes, o meu gerador fotovoltaico irá, no máximo, 25 amperes, ok? Se eu tiver uma corrente de geração acima de 25 amperes, aí o que é que eu faço? Aí eu tenho que ou trocar a chave seccionadora, ou eu tenho que trocar a minha caixa de proteção CC, certo? Por uma de chave seccionadora com valor maior. Ou dividir o sistema fotovoltaico em várias partes, de modo que eu possa utilizar mais de uma string box, ou mais de uma chave seccionadora em paralelo, certo? Pessoal, essa chave seccionadora, geralmente, ela é uma chave tetrapolar, certo? Interligando os terminais positivo e negativo do gerador ao inversor de frequência. A gente vai ver na figura que eu trouxe ainda no slide. Aí, um outro equipamento, eu tenho o DPS-CC. Então, os DPS-CC são dispositivos de proteção contra surtos, certo, pessoal? Advindo do gerador fotovoltaico, como, por exemplo, descargas atmosféricas, ok?
O gerador fotovoltaico, pessoal, ele pode ser, sim, acometido por descargas atmosféricas, já que é um sistema implantado ao tempo, certo? Ok? Pode-se utilizar uma proteção contra descargas atmosféricas para um sistema fotovoltaico? Pode, desde que o projetista ache interessante utilizar, certo? Principalmente em sistemas fotovoltaicos muito grandes que são colocados, por exemplo, no solo, ok? A gente sabe que a propensão de raios em locais abertos ela é muito maior do que locais que apresentam, por exemplo, edificações com SPDAs, né, com sistema de proteções contra descargas atmosféricas, ok? Então, esses DPS, pessoal, eles são utilizados basicamente para proteger o sistema fotovoltaico contra sobretensões. E o nível de tensão aqui, de corrente que eles trabalham, é em torno de 1000 volts CC, e uma corrente nominal, ou corrente que eu acho, se eu não me engano, chama corrente de ruptura, em torno de 20 kA, certo? Esse valor de corrente, ele também é muito utilizado em DPS no lado CA. Já o nível de tensão, eles são menores, certo? Se for monofásico, em torno de 275 volts. Se for trifásico, em torno de 400 volts. Ok? Então, a gente vai falar do DPS-CA lá na frente. Pessoal, esses dispositivos contra surto são interligados ao aterramento. Por isso que o aterramento ele é importantíssimo no sistema solar, no sistema fotovoltaico conectado à rede. Porque esses dispositivos de proteção, quando eles atuam, eles necessitam de um aterramento adequado ou um aterramento próprio para que essa descarga ou essa sobretensão ela seja dissipada para a terra, certo? Então, esses dispositivos de proteção contra surtos, eles trabalham em conjunto com o sistema ou a malha de aterramento do local, ok? Então, qualquer descarga atmosférica ou surto que possa ocorrer no gerador, pessoal, esse surto ele será direcionado à terra pelo DPS, protegendo o sistema. E o DPS, ele não é um dispositivo de manobra, ele é como se fosse um fusível, certo? Quando o DPS ele atua, ele deve ser trocado, certo? Ele não tem a capacidade de manobra que um disjuntor termomagnético tem, por exemplo. Tá bom? Então, a String Box também tem a função de organizar os conjuntos de painéis com relação aos bordes de conexão. Então, além de proteger, eu tenho uma organização do meu conjunto, do meu sistema fotovoltaico, do meu gerador fotovoltaico, certo? De que forma? Pessoal, os bordes de conexão são responsáveis por interligar as strings em paralelo, certo? Ou em strings individualizadas, ok? Eu vou ter string box que vão interligar aquelas strings que estão instaladas, por exemplo, num determinado telhado, em paralelo, por exemplo. Eu tenho duas strings e eu quero organizá-las elas em paralelo, e na saída dessa string box, no caso da caixa de proteção, eu vou ter somente um positivo e um negativo. E eu posso também organizar essas strings de formas individualizadas, certo? De modo que cada borne de entrada vai ter um respectivo borne de saída. Eu vou mostrar mais na frente a foto da string box, vocês vão entender melhor, ok? Comercialmente, pessoal, as caixas de proteção CC são disponibilizadas de acordo com o número de entradas CC, certo? Vindo dos painéis, e de saídas para o inversor. Então, no mercado, eu posso ter string box de uma entrada e uma saída. Eu posso ter string box de uma entrada e duas saídas. Uma string box de uma entrada e três saídas. E assim sucessivamente. Isso vai depender do tipo de sistema que a gente está instalando. Por exemplo, os inversores, se eu não me engano, são inversores da Refusol, por exemplo, eles necessitam de uma string box de uma entrada e duas saídas. Por quê? Porque nos inversores Refusol, né, não é querendo fazer a propaganda não, mas foi uma coisa que eu lembrei aqui agora de um projeto que eu fiz, os inversores Refusol, eles têm uma limitação na potência que cada uma das entradas CC
dele apresenta. Por exemplo, um inversor refursal de 3 kW, ele apresenta duas entradas, cada uma com 1.500 ou 1,5 kW, limite, certo? Aí nós utilizávamos o quê? Uma string box CC de uma entrada, certo? Utilizada para 3 kW, e ela era dividida em duas, que no máximo eu tivesse cada uma com 1,5 kW, certo? Essa é uma peculiaridade do inversor da Refusol, certo? Devido a essa limitação de potência que cada entrada CC apresentava, ok? Mas também haviam situações que nós precisávamos aglutinar strings, ou seja, colocá-las em paralelo, certo? Aí nós utilizávamos o quê? String box, por exemplo, de duas entradas e uma saída, que no caso eles pegam duas strings diferentes e colocam elas em paralelo, e quando são organizadas em paralelo, na saída eu vou ter somente um par positivo e negativo, ok? Então aqui, pessoal, ó, a string box ela tem basicamente essa carinha aqui e essa constituição elétrica, tá? Aqui é uma string box de um sistema, se eu não me engano, foi um sistema de 4.95 que eu fiz quando eu trabalhava com energia solar. E esse daqui, ele apresenta aqui, ó, duas entradas, ok? Cada par positivo e negativo, eu tenho 2 positivos e 2 negativos, certo? Esse amarelo aqui, ó, é o que a gente chama de DPS, tá? Ok? Então aqui, um dos DPS, ele protege o negativo e outro protege o positivo, e o do meio, pessoal, ele interliga com o aterramento, certo? Aqui, a minha chave seccionadora, ok? Como eu falei, ela é tetrapolar, ela pode ser tetrapolar, ok? Ela pode suportar 2 positivos e 2 negativos, tá? E aqui, ó, na saída, eu vou ter somente um par positivo e negativo. Isso quer dizer o quê? Que as strings de entrada aqui, duas strings de entrada positivo e negativo, foram associadas em paralelo, e aqui, ó, na saída eu vou ter somente um par positivo e negativo, com a mesma tensão, só que a corrente agora ela vai ser praticamente dobrada, ok? E aqui é a constituição elétrica. Aqui embaixo eu tenho os bornes positivos e negativos, ok? Aqui a representação do DPS, certo? A representação elétrica do DPS e a proteção com relação à terra, ó. O DPS ele é ligado diretamente ao aterramento do local, e as string box elas organizam as strings de modo, ó, a colocá-las em paralelo, apresentando somente um par positivo e negativo na saída. Ok, pessoal? Então, isso daí é a característica básica de uma string box. Aí, à medida que eu vou aumentando o número de saídas e o número de entradas, essa organização e o número de dispositivos de proteção também variam, certo? Eu coloquei uma string box mais simples para que a gente entenda como que ela é basicamente constituída, ok? Essa aí já é uma string box de modelo mais antigo, que é o modelo da Honesto.